Fala aí galera, meu nome é Luiz Guilherme Leal e hoje eu estou aqui para falar sobre distribuição de probabilidades. A estrela dessa aula é a distribuição normal. Mas antes de eu começar a falar de distribuição normal, eu tenho que dar uma definição do que é distribuição de probabilidades. A definição é a seguinte: é a chance que uma variável tem de assumir um valor x dentro de um intervalo de valores. X, x2... Só para ficar bonitinho aqui, eu vou botar em notação matemática correta. Mas o que isso quer dizer? Bom, vamos dizer que você está jogando Banco Imobiliário e você precisa tirar 4 para chegar na casa que você quer. Qual é a chance de uma variável assumir um valor x, ou seja, um valor 4, dentro do espaço possíveis de números dentro de um dado? Ou seja, qual é a chance, vou representar por y, de uma variável 4 assumir um valor dentro de um universo, que é o universo do dado, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, todo mundo sabe, isso aqui é a proporção básica, que esse valor é 1 sobre 6. Mas a distribuição de probabilidade pode assumir outros padrões, que não esse aqui, que é um padrão bem simples, que é um padrão que respeita a extensão do conceito de Bernoulli. Tá? Ele pode assumir, por exemplo, o padrão da distribuição normal, que é o que a gente vai falar mais adiante. Agora, tem uma coisa muito interessante dentro dos padrões da distribuição de probabilidades, que a maioria dos padrões de distribuição de probabilidade, ele pode ser representado num gráfico, e o gráfico, a área do gráfico representa a probabilidade de o evento acontecer. No nosso caso dos dados, nós temos aqui a chance de cair 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A nossa representação gráfica seria assim, porque todas as áreas são iguais e todas têm a mesma possibilidade de cair, todos têm a mesma probabilidade de acontecer, que é a probabilidade de 1 sobre 6. Dentro da distribuição de probabilidades, nós temos dois tipos: as discretas e as contínuas, assim como a gente tem variáveis discretas e contínuas. E o conceito é bem semelhante. Nas distribuições de probabilidades discretas, você só vai poder assumir valores inteiros e positivos. Por exemplo, 2, 3, 4 e etc. Por exemplo, o número de pacientes. O número de pacientes não pode ser 2,5. Não existe 2 pacientes e meio dentro dos seus dados. E nas variáveis contínuas, o valor dos seus dados pode assumir qualquer valor real. Pode ser, sei lá, 3,5 ou, sei lá, 376, 5,75, alguma coisa assim. Menos, negativo. Pode assumir tanto valor positivo quanto negativo e ele pode ser um valor quebrado. Agora vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de características que as distribuições de probabilidade discretas podem assumir. Elas podem assumir padrões de Bernoulli ou do conceito de Bernoulli estendido, que é o caso do dado. Elas podem assumir padrões binomiais, onde você só tem duas possíveis respostas, sim ou não, cara ou coroa. No caso, né, da moeda, é assim. E ela pode também assumir características de uma distribuição de probabilidade de Poisson, que é usada para ver a probabilidade de eventos aleatórios. Por exemplo, acidentes em rodovias ou blackout num país. Blackout de queda de energia dentro de um país. E você tem também a distribuição de probabilidades contínuas, que é, por exemplo, a distribuição contínua log normal, que é o que o pediatra usa para ver a curva de crescimento de uma criança até a fase dele, até o término da fase de desenvolvimento, aquele negocinho que o pediatra tem. Você provavelmente já deve ter visto. E também tem as exponenciais, que é aquela que a gente cansou de ver no ensino médio com a reprodução das bactérias, que é a função de reprodução exponencial. E tem a grande estrela dessa aula, que é a distribuição de probabilidades normal. Tá? Mas o que é ser normal? Bom, ser normal é simplesmente
você seguir o padrão desse gráfico aqui, conhecido como gráfico em forma de sino. Tá? E o que tem de relevante nesse gráfico? Algumas coisas são muito relevantes. Por exemplo, o ponto central dele é a média. Ele é simétrico, ou seja, ele é igual dos dois lados. E ele pode ser definido apenas usando duas medidas, que é a média e o desvio padrão. Como eu já tinha falado, a média vai ser o ponto central e o desvio padrão vai ser como a gente vai andar no eixo X. Como é que a gente vai andar aqui no eixo X? A gente vai andar em razões de desvio padrão. Por exemplo, a gente pode andar... Deixa eu só fazer aqui para ficar mais claro. A gente pode andar a mais um desvio padrão. A gente pode andar a mais dois desvios padrões. Ou a gente pode andar a menos um desvio padrão. Ou menos 2 desvio padrão, e etc. Tá? E para que ele serve? Por que ele é tão importante? Cara, porque ele é o padrão de uma distribuição de probabilidade de inúmeros fenômenos. Fenômenos esses que são muitos financeiros e também fenômenos biológicos. No nosso caso, os fenômenos de interesse biológico são os fenômenos de interesse médico. Muitos deles caem dentro dessa categoria de obedecer uma distribuição de probabilidades normal. Mas para que eu vou usar esse tipo de função, esse tipo de distribuição de probabilidade? Da mesma forma que a gente usou as funções exponenciais, a distribuição de probabilidade exponencial para definir qual era o número de bactérias em um certo tempo, sabendo que ela seguia aquele padrão exponencial, a gente também pode saber, por exemplo, qual é a porcentagem da população que tem um colesterol acima de 180, sabendo que essa população está seguindo uma distribuição de probabilidades normal. Sabendo isso, a gente pode usar inúmeras ferramentas estatísticas para conseguir inferenciar sobre essa população. Inferenciar, o que eu digo, é tirar conclusões estatísticas sobre essa população. Tá? Mas agora a gente vai focar na parte de probabilidade. Um exemplo mais concreto que eu posso dar de um fenômeno que segue a distribuição normal é o dos testes de QI. Os testes de QI são estipulados com média 100 e desvio padrão 15. Você sabendo isso, você pode ver quantas pessoas, por exemplo, tiram entre 115 e 85, que é um desvio padrão a mais e a menos da média, e assim por diante. Quantas pessoas tiram a mais, quantas pessoas tiram 2 ou 3 desvios padrões a mais, 2 ou 3 desvios padrões a menos, sabendo a área desse gráfico. Tá? Por exemplo, se a gente quiser saber de 85, quantos por cento das pessoas tiram entre 85 e 115, é só a gente calcular a área dessa região aqui. Tá? Mas aí você me pergunta, como é que eu sei que os testes de QI seguem esse padrão? Por que eles não podiam ser, sei lá, exponenciais? Bom, a gente tem algumas maneiras de testar se isso realmente ocorre. A maneira mais, digamos assim, formal é o teste de Kolmogorov-Smirnov, que pelo nome vocês já devem ter sacado que não é muito fácil. É um cálculo que o Excel pode fazer para a gente que envolve cálculo, envolve diferencial, envolve derivada e integral, e a gente não faz aqui no nosso nível. Tá? Infelizmente. Ou melhor, não infelizmente. Graças a Deus a gente não faz isso. Enfim. Então o que a gente pode usar são os hacks, né? São os truquezinhos para a gente ver mais ou menos se a gente consegue ter uma distribuição normal
dentro no nosso banco de dados. Uma das formas de fazer isso é você fazer um histograma da sua base de dados. Você vai lá, faz seu histograma, e se ele assumir uma forma mais ou menos como essa, você pode mais ou menos afirmar que ele vai seguir uma distribuição normal. A outra forma de saber o quão próximo eu estou de uma distribuição normal é o seguinte: numa distribuição normal perfeita, a média é igual à mediana, que é igual à moda. Ou seja, quanto mais próximos esses valores forem um do outro, mais os meus dados vão se parecer com uma distribuição normal. Isso daqui não precisa ser perfeito, tá? Isso aqui pode ser um valor aproximado, mas dá uma noção pra gente do que esperar quando a gente calcular essas medidas e se a gente vai poder usar padrões de distribuição normal nos nossos dados. Agora vamos voltar para o exemplo do QI. No exemplo do QI, eu tinha falado que o desvio padrão era de 15, e que aí eu vou adicionando os desvios padrões aqui no eixo X, e vou conseguindo traçar áreas de interesse para que eu consiga ver as porcentagens de pessoas que tiram a nota X ou Y que eu quero saber a partir do gráfico. Então, por exemplo, aqui tem 85, aqui tem 115, aqui tem 130 e aqui tem 145. Eu sei que entre 85 e 115 existem numa dada população 68% de pessoas que tiram essas notas, entre 85 e 115. E acima de 130, eu sei que existem 2,28% das pessoas que tiram acima de 130 no exame de QI. E eu também sei que acima de 145, que é 1, 2, 3 desvios padrões depois da média, existem 0,13 pessoas que tiram acima de 145 no exame de QI. Esses são os gênios da nossa sociedade. Gênios entre aspas, porque eles são muito bons em ir bem no teste de QI. Não significa que eles são gênios. São pessoas muito inteligentes, mas existem vários tipos de inteligência, tá? E como é que eu faço para chegar nesses números, no 0,13 ou no 2,28 ou no 68%? Como é que eu faço para chegar nisso? Bom, a primeira forma envolve cálculo, envolve derivada integral, e a fórmula é mais ou menos assim. Essa aqui é uma das maneiras de você saber as probabilidades dentro de uma função normal. É melhor chamar um daqueles gênios que tira mais de 145 no teste de QI para fazer essa conta aqui, porque eu não vou fazer, muito menos você. Porque existe uma ferramenta matemática que uma boa alma criou e facilitou muito o aprendizado e o ensino da estatística, que chama a distribuição normal reduzida. E o que é isso? A distribuição normal reduzida é uma simplificação, uma redução de qualquer valor de distribuição normal. E como é que ela funciona? Vamos voltar lá para o nosso exemplo do exame de QI. Lembra que eu tinha falado que você tem uma média de 100 e um desvio padrão de 15, certo? Quando você faz a transformação para a distribuição normal reduzida, você sempre vai ter uma média de 0 e um desvio padrão de 1. E como é que eu faço essa conversão? Bom, você pega o número que você quer, que no caso é o x, diminui pela média e divide pelo desvio padrão. Assim você vai achar o número que você quer no gráfico da distribuição normal reduzida, que é conhecido como z. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui, pegar um exemplo do nosso exame de QI. Vamos dizer que eu quero saber
quanto é o valor de 115 nessa minha distribuição normal na distribuição normal reduzida. Então vamos lá. Você tem Z, que é o valor que a gente quer saber daqui, esse valor aqui, que é igual ao valor, que é 115, x, que é igual a 115, menos a média, que é 100, dividido pelo desvio padrão, que é o quê? 15. Então você vai ter o quê? 15 sobre 15, que é igual a 1. Ou seja, o 115 está a 1 desvio padrão da média. Tá, mas o que quer dizer um valor de z igual a 1? Bom, esse valor z igual a 1 só tem significância, só tem relevância quando a gente pegar a tabela dos valores z, que é essa tabela aqui. O que essa tabela vai dizer pra gente? Vamos achar o nosso valor z para poder explicar? Então, z é igual ao quê? Não era igual a 1? Vamos procurar 1 aqui. Tá aqui, achei. 1, o quê? 1,00? 1,001? 1,002? Não, nosso deu 1 certinho. 1,00. Tá aqui. Ou seja, o nosso z, que foi igual a 1, deu um valor respectivo de 0,3413. A gente pode transformar isso aqui para porcentagem multiplicando por 100 e a gente vai ter um valor de 34,13%. Vamos voltar para o nosso gráfico de distribuição normal e ver o que exatamente isso representa. Aquele valor de 1 é em relação ao zero, que é a média, certo? Aquele valor de 1. E isso aqui, esse 34,13, ou esse 0,3413, ele representa a área entre o 0 e o 1. Ou seja, numa distribuição normal, se eu tenho valores... numa distribuição normal, os valores entre a média e o primeiro desvio padrão, para mais, correspondem a 34,13% dos valores. E lembra lá atrás que eu tinha falado que uma das principais características da distribuição normal é que ela tem que ser o quê? Simétrica. Tá vendo aqui? Eu posso afirmar também que para menos 1 desvio padrão, eu vou ter o mesmo valor de 34,13. Então, para qualquer estatística que siga a distribuição normal, que é a grande maioria das estatísticas biológicas e médicas, eu vou ter 68,26% da população entre mais 1 ou menos 1 desvio padrão da média. Foi o que a gente viu. 68, que foi o que eu tinha dito, na verdade. 68% das pessoas tiram uma nota no teste de QI entre 85 e 115. Tá bom? Mas agora eu quero saber a minha nota de QI. Eu quero saber quantos por cento da população eu sou além. Eu sou mais inteligente que quantos por cento da população? Aí eu vou pegar minha nota de QI e vamos dizer que você tirou 123. Tá? É a sua nota de QI. Vamos jogar na fórmula? O meu valor Z para esse QI vai ser de x menos a média sobre o desvio padrão. Vou botar dp aqui para simplificar. Então eu vou ter 123 menos 100 sobre 15. Eu vou ter z igual a 23 sobre 15, que é igual a 1,533. E aí o que eu faço agora? Eu venho aqui na tabela dos valores z e procuro 1. Achei 1.q? 1.5. 1.5. 1.5 o quê? 1.50? Não. 1.51? Não. 1.52? Não. 1.53. Meu valor z
é igual a 153 e o meu valor correspondente é 0,4370, que em porcentagem vai dar 43,70%. Pô, então eu sou só mais inteligente que 43,70% da população? De uma população? Não, meu querido. Lembra que eu falei que é em relação à média? Então, você tem que levar em consideração o valor da média. A média é o quê? 50%, né? Então vai ser 50% mais 43,70%. E você sabe fazer o teste de QI melhor do que 93,70% de uma população. De qualquer população, no caso do teste de QI. É isso, galera. Isso aqui tem muita aplicação prática na pesquisa acadêmica, na medicina baseada em evidências. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a estudar para a prova, mas também espero que tenha ajudado vocês a serem melhores médicos e consigam interpretar os trabalhos científicos. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.